Como vimos em nosso último episódio, a Organização das Nações Unidas possui este profundo componente espiritual. Desde o primeiro secretário-geral, tem havido uma linha bastante contínua de pensamento em termos de espiritualidade. E, certamente, não é uma linha de pensamento cristã. Ao olharmos para o secularismo que vem das Nações Unidas, ao olharmos para a sala de oração que existe lá, até mesmo aqueles que supostamente são de natureza unicamente secular, estão profundamente enraizados em relacionamentos secretos com sociedades secretas. Portanto, a adoração desta entidade chamada de Lúcifer, mais tarde alterada para Lucis Trust, é uma linha que permeia as Nações Unidas. Há muitos anos atrás, eu dei palestras sobre as Nações Unidas e o seu aspecto espiritual. Mas isto não é somente algo que ficou na história, é algo que está muito vivo e que agora está se manifestando através das palavras emanadas pelas Nações Unidas. Nós não podemos ignorar a linha espiritual deles. Ao irmos para organizações como a Organização da Boa Vontade e a do Templo do Entendimento, todas elas são baseadas no espiritualismo e não nas Escrituras. E gostaria que as pessoas assistissem a essa palestra do Walter chamada Agenda Oculta da ONU. Se você não viu ainda, nem assistiu os outros vídeos da série Ataque Total, essa série tem mudado a vida de muitas pessoas. Mas gostaria de retomar do lugar que paramos. Nós pedimos às pessoas para entrar no site da Boa Vontade Mundial. Nós falamos um pouco sobre Alice Bailey, mas eu gostaria de dar continuidade. E um pouquinho mais profundo. Porque isso, como o Walter falou, é uma situação que está acontecendo agora. Esse site nos diz, lucis.org, nos diz exatamente qual é o objetivo deles dentro da ONU. E nós vemos algumas questões, iremos colocar aqui na tela, que são levantadas ali. Uma delas é a respeito da hierarquia espiritual, que Walter mencionou rapidamente, assim também como a religião mundial e a nova era, o reaparecimento de Cristo e aquele que virá. Eu gostaria de focar um pouco nesses últimos dois. Porque qual é o interesse de uma organização política como a ONU? Tem a ver com um grupo que está dentro dela, que é endossado pela própria ONU, como uma organização não governamental? Qual é o propósito de educar o mundo para uma nova era que envolve uma religião mundial, uma hierarquia espiritual, e o que é o ponto real aqui que gostaria de focar? Esse reaparecimento ou a vinda de Cristo. Bem, haverá muitas pessoas que escutarão isso e vai falar, isso deve ser Cristo, Jesus Cristo. Mas Walter, em sua pesquisa do oculto e toda a sua história de pesquisar sobre esse tópico, quando eles usam o mesmo nome, estão eles se referindo à mesma figura? É claro que não. Há uma enorme diferença entre o verdadeiro Jesus Cristo e o que eles chamam de o Cristo. De acordo com o pensamento deles, Jesus Cristo foi ofuscado pelo que eles chamam de o Cristo. Então, não era realmente Jesus Cristo que estava fazendo todas aquelas coisas neste mundo, nos tempos em que ele esteve por aqui. Na verdade, foi o Cristo, uma entidade superior. Então, basicamente, Jesus foi apenas uma marionete nas mãos de um mestre superior. E a partir disso, você tem o movimento da nova era, que diz que todos são basicamente um Cristo, e também sujeitos a este poder, que eles tendem a chamar de a hierarquia, que é um grupo de indivíduos que atingiram esse status elevado. E de acordo com Alice Bailey, eles estão aguardando a manifestação dessa hierarquia na humanidade. Ela escreveu um livro chamado A Externalização da Hierarquia.
que é apenas uma maneira bonita de dizer que um dia eles se manifestarão. Até mesmo a Bíblia diz que Satanás se disfarçará em anjo de luz. Um dia, Satanás se manifestará como se fosse o próprio Cristo. Ele aparecerá em vários lugares e em várias sociedades, o que é completamente contrário às Escrituras, já que a Bíblia diz que quando o verdadeiro Cristo se manifestar, todo olho verá, será um evento simultâneo e não um evento local. Na verdade, Jesus nos alertou a respeito disso, ao nos alertar de que quando disserem que Cristo está no deserto ou naquele quarto, não acreditem, é um falso Cristo. Portanto,